Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje o programa está em festa. Está recebendo aqui uma pessoa muito importante para mim, primeiro de tudo como amigo. Conheci essa pessoa quando fiz meu mestrado em Direito da Saúde na Universidade de Santa Cecília. Lá tive o prazer de conhecer pessoas muito especiais que me ensinaram muito, pessoas muito gentis, muito generosas, e ele é uma dessas pessoas. Então, em primeiro lugar, um amigo, e nessa qualidade foi por essa razão que o convidei para vir no nosso programa. Ele é o desembargador Ivan Sartori, que vai nos contar a história da vida dele. O nosso programa é muito curto, ele então vai fazer um resumo e vai dizer como e o que fez esse desembargador brilhante, conhecido no Brasil todo e até no exterior, por suas decisões corajosas, muitas decisões bastante corajosas. Ele, como desembargador, também pôde administrar um fundo, porque tem gente que pensa que o desembargador só julga. Não, ele é um administrador também. Ele funciona como um poder executivo em que ele também administra recursos financeiros e muitas vezes maiores do que muito município, maior até do que o próprio município de Santos. Ele que teve essa carreira tão brilhante resolveu se aposentar para tentar um novo voo. E é sobre essa história que ele vai contar aqui pra gente e nós vamos aprender um pouquinho mais com ele. Boa tarde, meu querido amigo Ivan. Rosilma, querida, olha, a sua apresentação me envaidece. Eu acho que eu não sou tudo isso, viu? Mas em todo caso, eu quero te agradecer muito por esse espaço. Você é uma querida, né? Desde aquela época que eu conheci no mestrado, aprendi a te admirar. Mulher forte, que faz e que acontece. Então tenho muito respeito por você, quero cumprimentar a sua equipe toda, cumprimentar os nossos telespectadores. E estamos aqui para responder as suas perguntas, minha querida, como você achar melhor. Então, como eu te conheci lá no curso de mestrado em Direito da Saúde, sei da sua capacidade, da sua vida acadêmica, da sua atuação no Tribunal de Justiça, você que foi presidente do Tribunal de Justiça, né? O desembargador, para quem não sabe, é o juiz que atua no tribunal, né? Nós temos o juiz que atua, como a gente diz, a decisão monocrática, ele atua sozinho no primeiro grau, e depois ele é promovido para o segundo grau e ele atua no tribunal. Então é o desembargador, né? É um juiz, como dizia a minha avó, que vale mais cruzeiro, será? Agora vale mais real? É isso? Mas olha, Rosilma, o que eu acho é o seguinte... O que aconteceu com o Ivan? O Ivan, de repente, uma carreira brilhante, ele podia continuar, nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, decidiu se aposentar para mudar de carreira. Como é que é isso, Ivan? Não, o que aconteceu foi o seguinte, Rosilma, em primeiro lugar, eu entrei para a magistratura com 23 anos, peguei uma colocação boa, menino, né? 5º lugar, na verdade 4º, que eu fiquei empatado com outro colega, e aí meu pai não queria que eu fosse juiz, porque meu pai tinha um escritório próspero de advocacia, e eu quis ser juiz, fui embora, e fiquei lá por 38 anos na magistratura. Com o amor que eu tinha pela magistratura, fui presidente, estive 3 mandatos no órgão especial, que é o Supremo do Estado, como se fosse um Supremo do Estado, é o órgão, a cúpula do Tribunal de Justiça. Nós elaboramos leis, nós reestruturamos as carreiras dos funcionários, pagamos muitos atrasados de funcionários que estavam pendurados em agiotas e tal, fizemos o processo digital, e o regimento interno, eu fui relator do regimento interno, nosso regimento interno era muito longo, eu resolvi fazer um regimento resumido, mais didático, mais sintético. E aí, Rosilma, chegou o momento que eu falei, olha, eu já estou muito tempo aqui, a vida de juiz é uma vida muito engessada. Você não tem vida própria, é um sacerdócio, essa é a grande verdade. O povo que está de fora não sabe, mas quem é da família do juiz, todas as pessoas que são da família do juiz sabem disso. Você não pode tomar certas atitudes, você não pode ir a certos lugares, você tem que andar de uma determinada forma, você tem que se pautar por uma determinada conduta. Não pode emitir muitas opiniões. Não pode emitir muitas opiniões, você não pode falar sobre política, então... Tudo isso engessa muito, e chegou um momento que eu fiquei cansado disso. Minha vida estava muito engessada, começou até a me trazer uma certa, vamos dizer assim, um estado depressivo.
para falar bem a verdade. E você acha que lá a sua missão já estava E cumprida? eu achei que a minha missão estava cumprida, achei que eu tinha feito tudo que eu podia. E me aposentei apenas para advogar e curtir a minha família. Porque você sabe que quando a gente viaja, o juiz quando viaja, porque enxuga gelo, né? Aquele monte de serviço é um tarefeiro. Então eu levava o serviço para as viagens. Minha filha, minha mulher não acreditavam nisso, né? Bom, como é que você vai viajar, vai passear e não lhe traz serviço? Não, tem que trabalhar pelo menos umas 3 ou 4 horas para não cair o volume de serviço, senão começa a me juntar. Quando eu chegar lá, não aguento mais. E aí eu vi que a minha vida não era uma vida que tinha qualidade, achei que não tinha qualidade, resolvi então me aposentar, curti minha família, mas aí vem aí uns amigos, tem um colega nosso, o Guilherme Macedo Soares, que muito tempo vem falando, chefe, você precisa se candidatar a prefeito de Santos, você precisa se candidatar. Eu sempre, Guilherme, pelo amor de Deus, você está com brincadeira. E agora veio de novo, o Guilherme veio com uma turma grande. E eu falei, olha, não vou entrar. Mas aí insiste, depois vem o pessoal do PSL, vem o pessoal do Podemos, vem o pessoal do PSD, e vem não sei mais quem. Aí no final acabei aceitando a pré-candidatura a prefeito de Santos. Parabéns. E Você acabei sabe que aceitando contra a vontade da família, porque minha mulher, minha filha, meu Pronto. outro filho, um dos filhos é político, gosta e queria. Mas o outro que é advogado falou, pai, mas você não ia advogar com a gente não ia ganhar dinheiro, advogar. E eu falei, olha, filho, eu sou um cara que gosta de desafio, vamos entrar nos desafios e acho que eu, E como não eu moro em é, Santos... as pessoas não têm candidato, Ivan. Mas olha, por isso que como vai eu moro todo em mundo Santos atrás de desde você. 94, Rosilma, eu tenho um amor por essa cidade, que é uma coisa impressionante. Eu desde 94 vim para cá e eu moro aqui, primeiro morei no Campo Grande, depois morei ali no Canal 6, Aparecida. Anos. 25 é uma vida, anos, uma vida. E depois estou morando na Ponta da Praia desde 99. Então eu tenho um amor por essa Meu cidade. vizinho, então. Eu quando vou para São Paulo, eu quero voltar correndo para cá. Não é? Eu virei um santista puro, sou cidadão santista. Eu falei, por que não então me candidatar? E coloquei a pré-candidatura à disposição, né? A pré-candidatura à disposição aí do santista, do nosso povo santista, porque eu acho que, como administrador que fui do Tribunal de Justiça, com um orçamento de 10 bilhões, né, de reais, ou seja, mais de 3 vezes o orçamento de Santos, que agora chegou, parece que 3,100, né? 3 bilhões e 100, o nosso é 3 ou mais, e maior inclusive do que alguns orçamentos de Estado. 60 mil funcionários, aqui nós temos 12 mil, e uma série de complexidades lá. E eu achei, olha, eu acho que eu tenho uma certa experiência administrativa. É lógico que você administrar um tribunal, você está administrando toda a jurisdição no Estado inteiro. Não é? São milhões e milhões de pessoas. Mas uma cidade para você administrar é multifacetária, é multidisciplinar. Então, eu sei que há dificuldades maiores até. Mas o tribunal era uma prova muito grande Sem que dúvida. desafiou bastante a minha capacidade de administrar. E nós nos demos bem lá. Nos demos bem. Isso é só você ver os funcionários, os advogados, os nossos colegas. Eu fiz o máximo que eu podia, eu trabalhava 17 horas por dia. Né? Então eu estou disposto nessa pré-candidatura a topar esse desafio. A topar esse desafio e quero ver o que eu posso fazer. Inclusive, o que eu acho que a gente tem que pensar em primeiro lugar é em economizar na questão da corrupção. A corrupção, ela desvia rios de dinheiro do povo brasileiro no Brasil inteiro. E eu quero ver que isto é uma coisa que nós temos que conter. Temos que conter da melhor forma possível. Lá no tribunal nós fizemos o nosso trabalho com muita lisura, e inclusive chamávamos o Tribunal de Contas para que ele dissesse como deveria seguir determinada licitação, determinado procedimento. E é isso que eu pretendo, se eleito e se me candidatar, porque agora eu sou pré-candidato, né? Só pode falar que você é pré-candidato. Sim. E eu pretendo realmente ter algum projeto para essa cidade, como por exemplo, nós temos que olhar a zeladoria, nós temos que verificar a questão da relação com o porto, né? Eu acho que nós temos que estar mais integrados com o porto, temos que ver a questão da mobilidade, isso sem falar, lógico, segurança, sem falar saúde, sem falar na educação, evidentemente, né? E hoje, né, Ivan, está assim relativamente fácil
para uma pessoa que se dispõe, por exemplo, a ouvir o povo por causa da tecnologia, né? A tecnologia aproximou muito, né? Olha, você me lembrou bem, eu no Tribunal de Justiça eu tinha 3 páginas, 3 perfis no Facebook, tinha mais uma homepage e por ali eu sabia tudo que acontecia em todos os cantos do Estado, não é? Eu sabia, por exemplo, se tinha alguma dificuldade de alguém estar assediando, vamos dizer, moralmente determinado funcionário de tal lugar, porque havia denúncia. Eu ouvia, eu mandava apurar e mandava ver, não é? E eu conversava com os meus funcionários também pessoalmente. Eu recebi mais de 3.000 pessoas no meu gabinete durante cada ano da minha administração lá. Então eu recebia quem quer que fosse. Quero falar com o presidente, vai falar. Não é? Ir atrás dos meus funcionários, cumprimentar meus funcionários, abraçar meus funcionários. Fiz muito isso, rodei o estado inteiro fazendo isso. Dizendo, ouvindo críticas, ouvindo elogios, ouvindo críticas, para corrigir os problemas. E eu acho que o prefeito é também um zelador, como até o Dória disse um dia aí. É um zelador também. Verdade. Você tem que andar pela cidade, saber o que está acontecendo, conversar com o povo. O povo tem que te dizer, olha, prefeito, isso aqui não está bom, isso aqui está ruim, isso está andando, isso não está andando. Pô, como não está andando? Chama lá o fulano, vamos resolver isso aqui. E lá no tribunal era assim, quando o chefe via reclamar, eu na mesma hora chamo o cidadão e vamos ver como é que funciona isso, como é que nós temos que corrigir isso. Eu acho que isso é importante. E você vê, a iniciativa privada, ela normalmente paga milhões de reais por uma consultoria. O cara chega lá na empresa e diz, ó, não funciona, não funciona, não funciona, e o cara ouve e aplica. Você tem uma consultoria grátis, é só você ser aberto a isso, né? Sim. E hoje a tecnologia facilita muito, porque você tem, por exemplo, há pessoas que dizem que usam a tecnologia, mas usam um tipo de tecnologia que não permite a interação. Por exemplo, Twitter. Eu detesto o Twitter. Usei um pouco e abandonei. Porque o Twitter é assim, você escreve e você não tem volta, porque ali você escreve e não quer ouvir. Agora, quando você põe, por exemplo, uma publicação no Face, sim, aí você deu a cara a tapa, porque aí, a menos que você feche para comentário. Então você diz assim, Ivan, não é nada disso, viu? Você é isso, você é aquilo. Bom, você deu a cara a tapa, mas você tem um grande ganho. Primeiro que você ganha em humildade, porque sim, você pôs ali para escutar o que vem. Mas você tem um grande ganho maior ainda, que é o seguinte, a pessoa diz para você o que precisa fazer para funcionar aquilo, de graça para você. Mas é lógico, basta você ouvir quem está experimentando o serviço, quem está o destinatário do serviço. Pega o ônibus, conversa com o cidadão que está dentro do ônibus, como é que está esse negócio aqui? Como é que está esse serviço aqui? Ah, isso aqui não tem ar-condicionado, está ruim, o ônibus faz o circuito tal que não interessa. Então a gente vai ter que reanalisar. Vai num determinado bairro, qual é o problema desse bairro? Olha, o problema desse bairro, de repente tem aí tá enchente aqui nesse lugar, não sei se dá para corrigir, vamos ver se dá para corrigir, né? Então a gente vai ouvindo o munícipe e aí a gente vai corrigindo. Então a gente pode fazer, o prefeito, além de rodar a cidade, ele pode colocar vários ouvidores em exato, vários pontos da cidade. E hoje, através dos aplicativos, rapidamente tudo. Perfeito. Não é? E pelos aplicativos também. Isso, pelo aplicativo você tem resposta imediata. Sim, mas tem muita gente também, Rosilma, que não acessa o aplicativo. É verdade. O pessoal mais da periferia, sim, o pessoal mais simples, às vezes não acessa. Sim. Então ele vai ter um ouvidor lá, aquele perfeito, ouvidor itinerante para todos os cantos da cidade, pode colocar nos 4 cantos e no centro, vai girando aquele ouvidor itinerante, ou grupo de ouvidores itinerantes, e o prefeito também comandando perfeito, essa ouvidoria. E é aí que nós vamos saber o que precisa fazer. Perfeito. Exatamente assim. Estou te falando isso porque há um tempo atrás nós trouxemos até para fazer palestra aqui na OAB um professor que ele é jornalista e ele é doutor em tecnologia da informação, né, lá pela Universidade Federal Fluminense. E ele tem vários livros na parte de estratégia digital. Então, lá no Rio, ele trabalhou na prefeitura durante algum tempo e eles puseram aplicativos para avaliar os motoristas. Então as pessoas andavam, os motoristas de ônibus, né? Então se parava no ponto, atendia os velhinhos, porque tem motorista que passa reto e deixa o coitado lá. Então era assim, praticamente a avaliação online. A pessoa não precisava, por exemplo, preencher fichinha de sugestão, caixinha, nada disso. Era online. Então a pessoa viajava,
aí já baixava o aplicativo do ônibus e já fazia... Como é o Uber? Como é o Uber. Como é o Uber, Eu né? acho excelente Ele isso. até ele fala, esse é professor... É um monitoramento digital que tem que se fazer. Exatamente. Isso. Além dessa ouvidoria, o monitoramento digital de como está sendo aquele serviço. Seja o serviço de saúde, seja o serviço de transporte, seja a segurança. É um monitoramento digital e as ouvidorias itinerantes. E aí você tem o controle do que está acontecendo. Eu fazia isso no tribunal. Eu, com o meu sistema digital e com o Fale com o Presidente, tinha o Fale com o Presidente, vários telefones também. E eu, olha, faço questão que se atendam todos os telefones e atendam com muito respeito. E aí todos podiam denunciar qualquer coisa. O problema grande que nós tínhamos lá, por exemplo, era o assédio moral de funcionários mais graduados em cima de outros funcionários e até juízes em relação a funcionários. E aí havia denúncia, a gente já apurava imediatamente, já chamava as partes imediatamente para resolver. Eu acho Ivan, que eu... Fala para mim uma coisa, no caso do assédio moral, muita gente não denuncia com medo de retaliação. Não havia retaliação, por exemplo, o chefe, como você falou, na juiz, mesma hora a gente ou afastava afastava o chefe, porque se ele está fazendo isso com um dos funcionários, ele pode estar com outros, inclusive, sim, e a célula de trabalho é uma célula que tem que ter integração, então ele não serve para ser chefe, não é? Ou então, se for uma situação duvidosa, a gente pode transferir o funcionário para outro lugar. Né? Mas isso nós fazíamos, o combate ao assédio moral e fomentar também a integração no trabalho, isso era fundamental para os chefes. Também os secretários do tribunal, alguns boicotavam outros, fizemos uma pasta digital integrativa e inclusive houve o alerta, baixei uma portaria avisando que quem boicotasse qualquer secretaria seria demitido. E nós utilizamos ali exatamente os princípios que regem as empresas privadas. Perfeito. Né? Não, lógico, evidentemente que as diretrizes públicas, a gente tinha que seguir a lei, licitação, etc. Tal. Mas aquele pensamento de produtividade e de pessoal, né, de recursos humanos, era da iniciativa privada. Então, isso fez o tribunal crescer, nós crescemos em 20%, 30% de produtividade. Isso que eu ia te falar, porque existe um estudo, né, até a gente está fazendo, eu até fiz um artigo agora que o Lamy pediu lá, porque vai pedir doutorado, então ele falou que que já são mestres. Você vai fazer doutorado também? Eu quero, né? Fizemos um mestrado juntos, Queremos, né? Queremos. Foi uma maravilha estar com você lá. Então, e o Lamy pediu para quem já era mestre fazer um artigo e eu fiz sobre saúde mental do trabalhador, que é uma coisa que me preocupa bastante, né? E estudando esse problema, você tocou em assédio moral, a gente nota que ambientes livres do assédio moral, a produtividade aumenta. Muito maior. O cidadão tem que ir feliz para o trabalho. Ele tem que ir feliz em querer encontrar os seus colegas de trabalho. E era isso que a gente propugnava no tribunal. Inclusive, eu recebi um elogio, que para mim foi um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida, quando eu fui visitar no interior, não me lembro que comarca foi, acho que foi Barreto, se não me engano. Eu fui visitar os funcionários e vi um funcionário e eu falei, doutor, posso falar uma coisa para o senhor? Pois não, fala o que você quiser, o que você quer falar? É alguma crítica? Ele falou, não, doutor, o que eu tenho que dizer para o senhor é o seguinte, a gente vem para trabalhar aqui, o senhor está trabalhando lá em São Paulo, mas parece que o senhor está aqui do lado da gente. Então isso me deixou tão feliz, né? Eu falei, puxa, então quer dizer que eu estou realmente presente para os meus funcionários aqui, né? Então eu acho que tudo que a gente faz com amor, com respeito ao próximo, porque ninguém é mais do que ninguém, Rosilmar. Claro. Todo mundo vai virar pó, sim, o cara verdade. vai subir, ele vai ter que descer um dia, vai saber se vai descer no corredor polonês ou nos beijos e nos abraços, né? Mas ninguém é mais do que ninguém. Eu sempre tive essa ideia, você tem que ser humilde, você tem que aprender. Então, nós aprendemos com todo mundo, qualquer pessoa pode te ensinar. Você vai numa gráfica, você vai aprender com o trabalhador que está ali na gráfica. Você vai ver com o motorista de ônibus, você vai aprender como é que ele dirige, como é que ele trabalha ali. E assim vai. E todos ensinam a todos, né? Com certeza. É o que a gente fala. Eu agora, por exemplo, com essa pré-candidatura, por exemplo, o que eu estou aprendendo, um mundo novo se abriu, o que eu estou conhecendo de pessoas, o que eu estou aprendendo. Então eu acho que isso tudo vale a pena. Vale a pena porque você se torna um ser humano melhor. E você se reinventa, né? Se reinventa. É um outro Ivan. Nossa, o Ivan desembargador juiz, e agora com aquela postura fechada, com aquela postura que ficava em casa trabalhando até altas horas, com aquele mundo de processo, não conseguia sair, quer dizer, eu moro em Santos desde 94, mas eu saía no fim de semana e olhe lá,
porque era o dia inteiro do trabalho, e ainda tinha que fazer um esforço para ir para musculação, né? Mas era trabalho. E agora eu estou vendo que outro horizonte, eu saio, encontro pessoas, converso. Isso é muito bom. Isso e muda você, tudo. eu acho assim, você como chefe, ou como chefe de uma equipe, ou chefe como você era lá, presidente do tribunal, você tem muito maior responsabilidade, porque você tem o poder de transformar para melhor o seu entorno e onde você está, do que quando você, por exemplo, é um funcionário. Eu sou muito religioso. Quer dizer, eu já passei por muitas religiões. Minha família é católica e não gosta disso. Mas já passei por espírita, messiânica, passei por muitas religiões. Eu sou meio católico e meio espírita. E eu penso assim, eu rezo toda noite, eu peço assim, Deus, e pedia quando fui para a presidência do tribunal, se eu não for modificar, não for fazer uma coisa boa, não me ponha lá. Não me ponha lá, eu quero mudar, eu quero fazer. Lá no tribunal, por exemplo, todo presidente chegava, ele senta na cadeira, deixa como está, não sei o que, não. Vamos fazer, vamos modificar, vamos alterar. E você arruma muita briga, né? Claro. Você arruma muita desavença, claro, porque você está mexendo com muita coisa. Sim. Né? E avenças essas que até hoje eu pago por elas, Sim. né? Até hoje, né? Então, eu tenho muitas pessoas aí, mas garanto que instituições que você fazem retaliação até hoje. Garanto que você não se arrepende de nada. De jeito Faria nenhum. tudo de novo. Eu, quando assumo uma obrigação, quando assumo uma responsabilidade, eu sou fiel àquela responsabilidade e vou fazer até o fim. Doa quem doer. Lógico que você tem que ter um certo, vamos dizer assim, uma certa flexibilidade política e tal, mas eu sou muito rigoroso nas minhas tarefas. Você sabe que você falou flexibilidade política, eu me lembrei de uma fala do Papa que está passando aí pelas redes sociais, que diz que um político nunca deve pregar o ódio e nem o ódio nem o medo. Sim. Né? E até com respeito a isso, eu comentei lá na notícia que o ódio, e um político que semeia o ódio e o medo, ele é exatamente o avesso da política. Sim. Porque a política tal qual a gente entende, que a gente estudou a vida toda, é exatamente o avesso disso. A política é a arte de lidar com o ser humano. Respeitosamente, pacificamente, é verdade. Conviver com os diferentes. Sim, e o contrário disso é justamente o caos e a guerra. Sim, né? sim, então, se existe um político que prega o medo e a raiva, ele tem que fazer outra coisa, enfim, mas a política não é o lugar dele. E pior de tudo, Ivan, não sei se você concorda comigo, é que hoje a gente vê a política exatamente o avesso disso. Ela está mergulhada no ódio, na intolerância. Sabe o que aconteceu também, Enfim. Rosilma? O que aconteceu que o país ficou muito atrasado, né? Nós tivemos aí no passado, aí, esses governos passados, meu Deus do céu, falavam tanto em pensar no povo, em olhar pelo povo, e no fim você viu no que deu, né? Nem vamos comentar porque a gente já sabe o que é. Sim. E aí ficou o polo de cá e o polo de lá, né? E nós tivemos a eleição do Jair Bolsonaro. Sim. Né? Agora, o país está num atraso tão grande que você está com problemas seríssimos na saúde, problemas seríssimos na educação primordial justamente para mudar esse quadro. E a segurança, nossa, hoje está uma... Você viu agora a notícia recente, um casal de mulheres matou o filho de uma delas, né? Então é uma coisa assim louca, o ser humano está completamente doido, completamente louco. Agora nós precisamos ver como é que nós vamos recuperar isso, como é que nós vamos tratar isso. Porque você tem aqueles que são recuperáveis, aqueles que são sociáveis, verdade, e você tem os irrecuperáveis. Né? Tem aqueles que são violentos. Outro dia estava vendo um vídeo no YouTube, o sujeito entrou numa loja, a mulher virou as costas, ele deu com um taco de beisebol na cabeça da mulher para assaltar a mulher. A mulher cai quase morta ali, não sei se morreu. Quer dizer, tá assim. Desproporcional, então, infelizmente, né? nós vamos... Isso também eu acho que tem que se tomar uma atitude drástica em relação a essas pessoas. Em relação também, eu acho que isso também, a frouxidão de valores, essa loucura que a gente vê em certas pessoas, a gente já teve até algumas pessoas falando sobre isso aqui no programa, a gente percebe que muito também, uma parte é genética, né? Porque às vezes as pessoas trazem essas tendências. Lombrosiano, né? Lombroso, mas é pior do que isso. Alguns já nascem criminosos. Não criminosos, mas, por exemplo, a gente sabe que a esquizofrenia, você pode trazer geneticamente a tendência a desenvolver
desenvolver e nunca desenvolver. E, por exemplo, se você consome droga, a droga pode levar... Esse é o maior mal. Entendeu? Então, é um problema de saúde social. A gente tem aqui, por exemplo, em Santos, um problema seríssimo. Ali no Zé Menino, ali no túnel do VLT. Sim. Ali é um problema seríssimo. Estamos discutindo lá na Rádio Litoral. Eu participo do programa da Rádio Litoral, segunda e sábado, 7 da manhã. E olha, é uma situação complicada que a gente precisa pensar em resolver. Está virando uma cracolândia ali. Sim, porque você vê, a adicção é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença permanente. Sim. Em evolução, ela está sempre cada vez pior e fatal, quer dizer, ela acaba levando à morte. Não, a droga adição é uma coisa que eu vou dizer, para resolver é difícil. O usuário é um doente crônico, só que aí ele acaba deixando a família doente, a sociedade doente. Ele faz tudo para conseguir a droga, ele perde todos os laços afetivos são destruídos, quer dizer, então... Tem que se fazer alguma coisa mesmo. É a degradação completa do ser humano. Exatamente. É uma coisa impressionante. Ivan, você já está convidado para voltar outras vezes, porque você tem muito a falar. Eu já sabia quando você veio, nem vou fazer intervalo, você vai falar, mas o programa é muito curtinho. Mas já acabou? Já acabou, olha só. Nossa, mas já passou tão rápido. Você viu como é rápido? É que você é muito agradável também, Rosima, e muito inteligente. Olha, a Rosima, nós aprendemos a respeitar a Rosima. Nós estamos com dois amigos aqui, o Vitor e a Luciene, e eu quero dizer que é uma grande alegria estar com você, Rosima, porque a gente respeitava você, os seus pensamentos, sua forma incisiva de falar. Ah, eu falo mesmo. Né, no nosso mestrado, e aprendemos muito com você também. Ah, mas viu? eu aprendi muito também, e você vai continuar vindo aqui várias vezes para ensinar para a gente, e nós vamos cobrar, e também... Já fica aqui o convite, vou terminar o programa dizendo, quem quiser fazer perguntas para o Ivan, manda para o meu e-mail, que eu sempre divulgo, ou para o meu Face, eu tenho Instagram também, e aí eu vou colecionar as perguntas, porque ele é pré-candidato à Prefeitura de Santos, e aí as próximas vezes, que ele já vai vir muitas vezes até a eleição, até ele virar candidato, né, que ele ainda vai passar ainda pela aprovação para ser candidato, nós vamos massacrar ele de perguntas, porque nós precisamos de candidatos preparados e abertos para fazer as nossas perguntas e dúvidas e cobrar ele, né? Que se Deus quiser vai ser eleito. Já estou me sentindo aqui num exame de admissão, Sim, né? Ó, eu sou pré-candidato, eu preciso ainda ser aprovado, pelo partido, e depois ainda passar pelo sufrágio. Aí que é o verdadeiro. E além de tudo, depois a gente cobrando e criticando. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com a gente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!